No vídeo de hoje faremos algo que se faz pouco no Brasil, nós vamos ler. Para falar do assunto Bruno Henrique é muito importante ler, tem que ler o CBJD, tem que ler o Regulamento Geral das Competições para entender os processos, os passos do julgamento, entender. Não adianta, cão raivoso no YouTube tem um monte espumando, você vai achar. Aqui, talvez você não ouça o que você quer ouvir. Se você vem a este canal para ouvir o que você quer ouvir, para que saia da minha boca aquilo que você acha que eu tenho que falar de qualquer jeito, você está no lugar errado. Eu tenho opinião. E eu vou dar minha opinião sobre isso aqui. Mas essa opinião precisa estar acompanhada de embasamento. Senão é só cão raivoso espumando no YouTube. Tá cheio por aí, como eu já disse. Ah, é clubismo, é puxa-saquismo, o Jorge é isso, o Jorge é aquilo. Tô zero preocupado com o que você vai pensar. Tô preocupado com a minha consciência e com o meu dever jornalístico. Like no vídeo, se inscreve, ativa o sininho, rumo a 450 mil inscritos por aqui. Método BWay, aprender inglês na Black com 67% off. Inacreditável essa promoção. No mês da Black, você não vai pagar, isso dá menos de R$24 por mês, que você pode parcelar no cartão. Gente do céu, você não paga o streaming hoje com esse valor, mas você paga um método que pode te destravar no inglês. Pô, nunca saí do lugar no inglês. Chegou a hora. Com o professor Jonas Bressan, o método mais bem avaliado da internet. Tem link na descrição e no comentário fixado. Agora, método BWay, mudar carreira, mudar vidas. É agora. Aproveita que você pode dar esse presente para alguém também da sua família, alguém que você ama, um amigo, uma amiga. Com certeza vai mudar a vida. Beleza? Link na descrição e no comentário fixado. Muito bem, matéria do GE. Vamos lá. Emanuele Ribeiro e Pedro Guevara. Auditor pede vista e sessão de julgamento de Bruno Henrique do Flamengo vai continuar na quinta. O julgamento do atacante Bruno Henrique foi remarcado para a próxima quinta-feira às 15 horas. O auditor Marco Aurélio Choi pediu vista do processo e interrompeu a sessão. Então, a primeira coisa aqui que eu acho importante, né? O que é um pedido de vista? É quando um dos julgadores pede uma cópia do processo para fazer uma análise mais aprofundada desse processo. Então, no português, o cara fala, me dá uma cópia disso aqui que eu vou botar embaixo do braço, vou levar para casa e vou ler. Vou ler com calma, tá? E depois eu volto, quando eu terminar de ler. É algo muito comum no contexto de processos, tá? Na justiça, enfim, na justiça de uma forma geral, inclusive na justiça esportiva, mas na justiça comum também. É algo extremamente comum. E aí o que acontece? O julgamento ele é pausado. Mal comparando, assim, é como o treinador que pede tempo no vôlei, né? Ó, pedi de tempo aqui, ó, preciso para ele entender melhor o assunto e formular a sua decisão. Então foi isso que um dos auditores do Pleno fez no julgamento de ontem. No momento em que ele fez isso, o relator já tinha emitido um voto, o relator Sérgio Furtado Filho, pela absolvição do Bruno Henrique no artigo 243-A, que prevê até 12 jogos de suspensão, e nós vamos ler este artigo juntos daqui a pouco, vou colocar na tela para você. E aí o que o relator fez? Ó, muda para o 191, que não prevê suspensão em número de jogos, mas prevê uma multa. Foi isso que o relator fez e votou e estava 1-0. Aí, quando chegou no seu Choi, o auditor falou, peraí, parou, deixa eu pedir um tempo aqui, quinta-feira nós voltamos. Vou levar para casa e vou ler isso aqui com calma. Beleza? Então vamos lá. Vamos aos artigos. Os artigos citados aqui, 191, 243, 243A, são do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que está na página do Governo Federal, www.gov.br. Você coloca lá CBJD, você acha todo o código, todos os artigos por completo do CBJD. Vamos primeiro ao artigo 243, que ensejou a primeira punição do Bruno Henrique, porque perceba, na primeira turma, em setembro, no dia 4 de setembro, a primeira comissão disciplinar do STJD julgou o caso do Bruno Henrique em primeira instância. E naquele julgamento de 4 de setembro, com base no mesmo artigo 243A, o Bruno Henrique pegou 12 jogos de suspensão. Foi o entendimento da primeira comissão. Aí cabia recurso ao Pleno. O recurso foi julgado, começou a ser julgado ontem, no dia 10 de novembro.
2 meses depois, precisamos falar sobre isso. Se eu não perder o fio, falaremos sobre isso também. Mas só para não perder o gancho aqui. Aí foi o julgamento do pleno, e aí no pleno, o entendimento da primeira comissão pode ser ratificado ou pode ser alterado. E aí um dos votantes, no caso o relator, ontem já alterou o entendimento da primeira comissão. Precisa ver se terá mais votos nesse sentido o julgamento na quinta-feira. Então vamos lá, vamos ler o artigo 243, colocando na tela para você. Página 176 do CBJD, para facilitar quando você for fazer a pesquisa aí também. Atuar deliberadamente, de modo prejudicial à equipe que defende. Pena, multa de R$100 a R$100.000 e suspensão de 180 a 300 dias, ok? Aqui é uma punição grave, punição muito grave, na qual outros atletas que se envolveram em esquemas foram enquadrados, porque ali havia o entendimento de que eles fizeram parte de um grupo, eles foram aliciados e cederam às pressões de um grupo que queria obter vantagens financeiras, manipulando resultados, prejudicando as equipes que defendem. Teve a história do Bauerman, pô, eu tentei fazer o pênalti lá, os caras ficaram putos porque o Bauerman não fez o pênalti. Ele estava claramente prejudicando a equipe dele. Então, é disso que trata o artigo 243. O 243A, que foi o artigo utilizado pela Procuradoria para denunciar o Bruno Henrique e que ensejou a punição de 12 jogos no primeiro julgamento de setembro, diz o seguinte: atuar de forma contrária à ética desportiva com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Pena, multa de R$100 a R$100.000, suspensão de 6 a 12 partidas, provas ou equivalentes, se praticada por atleta, mesmo se suplente, treinador, médico ou membro de comissão técnica. Ou, pelo prazo de 180 a 360 dias, se praticada por qualquer outra pessoa natural submetida a este código. No caso de reincidência, a pena será de eliminação. Aqui, no 243A, tem o ponto mais discutível desse julgamento, o ponto central, na minha opinião. Porque aqui diz, atuar de forma contrária à ética desportiva. Aí vamos parar aqui. Você forçar um cartão amarelo é atuar de forma contrária à ética desportiva? Eu acho que é. Porém, é uma prática comum, corriqueira, de clubes que fazem a contagem do cartão e dizem, olha, esse jogo aqui dá pra pular. Pô, esse jogo aqui vai ser no meio da data FIFA, e aí o cara pode tomar o cartão aqui, porque aí ele já paga quando estiver fora. Esse é um controle que, não sendo hipócrita, sendo justo, todos os clubes fazem. Ninguém vai admitir publicamente, porque isso pode gerar punições, mas todos fazem. Mas temos uma discussão aqui. Né? Temos uma discussão do que é ético, do que não é. Temos um campo de subjetividade aqui, um terreno fato para esse tema. Beleza? Beleza, mas é algo que todos os clubes fazem. Aí a gente segue a leitura. E aí o complemento diz o seguinte: com o fim de influenciar o resultado de partida, prova ou equivalente. Então, não basta, segundo o 243A, atuar de forma contrária à ética desportiva. Segundo o 243A, para você pegar R$100.000 de multa ou até 12 jogos de suspensão, ou até 360 dias, enfim, você precisa atuar de forma contrária à ética desportiva, ou seja, vamos imaginar, forçar o cartão amarelo é contrário à ética desportiva? Ok. Com a finalidade de influenciar o resultado da partida. Aí é que está o X da questão. Porque quando o Bruno Henrique toma o cartão amarelo, numa reclamação de uma falta que foi marcada para o Santos, que não aconteceu, aí ele vai lá, reclama, finalzinho do jogo já, o Flamengo estava perdendo o jogo e perdeu o jogo foi lá em Brasília. Ali, ele força o cartão amarelo e se você acha que isso é contrariar a ética desportiva, ok, ponto para você, você tem um elemento, você tem razão. Agora, ali teve a finalidade de influenciar o resultado da partida, de mudar o resultado da partida? Aí é que está o ponto. Quando o Bauerman
vai cometer um pênalti deliberadamente, ele está ali influenciando no resultado da partida diretamente. Quando o camarada vai fazer o gol contra, quando o goleiro vai entregar e você tem provas disso, dele dizendo para apostadores, eu vou deixar a bola passar, ele está influenciando o resultado da partida. O episódio do Bruno Henrique não gerou influência no resultado da partida. Aí é o seguinte, aí é que muita gente já começou a espumar. Já tem gente vendo o vídeo agora, completamente irritada. Deixa eu dizer pra você um negócio. Eu já vou dar minha opinião agora do meio do vídeo. Que eu acho? Eu acho que o Bruno Henrique tem que pegar gancho. Eu acho que avisar ao familiar, e nós vamos ler o Regulamento Geral das Competições, que deixa muito claro que isso é vedado, que esse comportamento é proibido. Avisar familiar que vai tomar cartão amarelo e o familiar obter uma vantagem financeira é condenável e precisa ter punição. Como exemplo, precisa. Não só, assim, acima de qualquer coisa, não só para proteger os valores éticos do esporte, né? Mas para proteger a própria indústria em si, a indústria do futebol. Isso não pode passar impune. Só que a lei é falha. O CBJD é falho quando não tipifica na lei a conduta do Bruno Henrique. Não há no CBJD. Esse é o ponto central aqui. Aí você muitas vezes vê, caramba, né? Quem tem bons advogados no Brasil, né, consegue sempre brechas, porque as leis, infelizmente, permitem muitas brechas. E muitas vezes, com o cometimento de novas infrações que não eram cometidas no passado, as leis acabam ficando desatualizadas e não contemplam novos problemas. Por isso que as leis precisam estar em constante atualização, em constante revisão. Quando a gente fala do Código Penal brasileiro, nossa, tem que rever o Código Penal. Tem que rever, porque ele é atrasadíssimo. Ele é atrasadíssimo. Na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Então, a lei não se pode fazer, você precisa ir ao texto da lei. Não se pode fazer uma interpretação extensiva, ampliativa da norma para você sancionar o cara por uma conduta que não está prevista na lei, porque o CBJD não trata com clareza do fato de um atleta informar, sem causar prejuízo ao resultado da partida, informar a um parente que vai tomar um cartão amarelo. Então, o CBJD precisa urgentemente incluir este item. Se atualizar, mas urgentemente, porque há uma omissão do CBJD naquilo que foi praticado pelo Bruno Henrique. Perfeito? Então o que diz o CBJD é isso. E aí o relator, com base nisso, falou, pois é, né? Aí o que ele fez? Ele desenquadrou do 243 para o 191. Vamos ver o que diz o 191. Porque ele poderia ter mantido no 243. Porém, é aquela história. Atuar de forma contrária à ética desportiva e influenciando no resultado da partida. Ele entendeu que não houve uma influência no resultado da partida. Por isso ele defendeu o desenquadramento para o 191. Aí vamos para o 191. Está na tela aí para você. Página 163. Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigação legal, de deliberação, resolução, determinação, exigência, requisição ou qualquer ato normativo ou administrativo do CNE ou de entidade de administração do desporto ao qual estiver filiado ou vinculado, de regulamento, aqui entra o caso do Bruno Henrique, de regulamento geral ou especial de competição. E aí eu vou ler o regulamento geral das competições para você, o artigo que trata disso aqui. E entendendo que a conexão pode estar aqui. Pena. Multa de R$100 a R$100.000 com fixação de prazo para cumprimento da obrigação. É facultado ao órgão judicante substituir a pena de multa pela de advertência se a infração for de pequena gravidade. Quando o relator não faz essa substituição, ele mantém a multa econômica e fixa essa multa no valor mais alto previsto na lei, ele está considerando que essa infração não foi de pequena gravidade.
Ele aplica a pena máxima prevista no artigo onde ele entende que se enquadra a prática do Bruno Henrique, o artigo 191. Se o artigo 191 previsse, aí temos que também falar sobre isso. O artigo poderia prever uma pena de ausência de jogos, ausência de partidas, porque, vamos lá, quando você deixa de cumprir o regulamento geral e isso gera uma vantagem financeira a terceiros, algo que o regulamento geral das competições está vedando, e você está gerando um prejuízo à indústria do futebol, eu acho que uma punição de R$100 mil é muito branda, porque o benefício financeiro pode ter sido muito maior do que os R$100 mil, e aí pode compensar, o cara vai fazer conta. Beleza, eu ajudei aqui, avisei meu irmão, avisei minha mãe, meu pai, eles apostaram, ganharam 1 milhão, eu vou tomar uma multa de 100 mil, lucramos 900, está tudo bem. Então, o regulamento precisa ser duro ainda mais do que é. O CBJD precisa ser ainda mais duro do que é na punição a esse artigo 191, tá? Vamos ler o CBJD, o Regulamento Geral das Competições? Vamos lá, Regulamento Geral das Competições, porque aqui diz o seguinte, o Bruno Henrique está sendo punido porque, segundo o artigo 191 do CBJD, ele infringiu, ele deixou de cumprir o Regulamento Geral das Competições, ok? Então vamos ver o que diz o Regulamento Geral das Competições no que diz respeito às disposições disciplinares. Então, vamos lá. Aqui é que é o X da questão, tá? Artigo 103. Com o objetivo de evitar a manipulação de competições esportivas ou a ocorrência de um fato ou eventos específicos no seu decurso, considerar-se-á conduta ilícita praticada por atletas, técnicos, membros de comissão técnica, dirigentes e membros da equipe de arbitragem e todos aqueles que direta ou indiretamente possam exercer influência sobre uma competição, os seguintes comportamentos. Inciso 1. Manipulação de competições esportivas refere-se a qualquer acordo, ato ou omissão intencional que vise alterar irregularmente o resultado ou desenrolar de uma competição esportiva, eliminando no todo ou em parte a natureza imprevisível do evento com o objetivo de obter vantagens indevidas. Isso inclui 1. Apostar em si mesmo ou permitir que alguém do seu convívio o faça em seu oponente ou em partida de futebol. 2. Instruir, encorajar ou facilitar qualquer outra pessoa a apostar em partida de futebol da qual esteja participando ou possa exercer influência. 3. Dar, aceitar, ofertar e receber qualquer pagamento ou outro benefício para manipular jogos ou competições. E por aí vai. Aqui tem o 5. O 5 é muito importante. Compartilhar informação sensível, privilegiada ou interna que possa assegurar uma vantagem injusta e acarretar a obtenção de algum ganho ou seu uso para fins de aposta. Está claríssimo o Regulamento Geral das Competições que o Bruno Henrique fez infringe esse regulamento. Está nítido, está desenhado. Isto é proibido avisar o parente que vai tomar cartão amarelo, não importa se vai alterar o resultado da partida ou não vai, se vai gerar ganho financeiro ou não vai, se é uma determinação do clube para suspender, para forçar o terceiro amarelo e zerar os cartões ou não. Está dito no Regulamento Geral das Competições que isto é proibido. Proibido. Mas o Regulamento Geral das Competições, evidentemente, ele só diz aqui que isso é vedado, que essa é uma prática proibida. E aí, o Código Brasileiro de Justiça Desportiva é que vai determinar as punições quando os regulamentos não são devidamente cumpridos. E aí é que é o ponto. O Regulamento Geral das Competições é muito claro, não pode. Mas a punição do artigo 191, ela me parece uma punição muito branda. O artigo 191 diz, tá aí o regulamento geral. Se você infringir o regulamento geral, você pode pegar uma multa de até R$100 mil. É muito pouco, mas é o que diz a lei. E eu vou repetir. Não se pode fazer uma interpretação extensiva, ampliativa da norma para sancionar conduta que não esteja prevista. Não tem jeito. Não tem jeito. No CBJD, o limite é esse.
O Regulamento Geral das Competições não é omisso na questão do favorecimento da informação divulgada a familiares. Está escrito. Mas a punição ela é aplicada pelo CBJD. E a punição que está lá no artigo 191 é descumprir o Regulamento Geral das Competições, multa de 10 mil a 100 mil reais. Vamos ler de novo o artigo 191? Deixar de cumprir ou dificultar o cumprimento. 3. De regulamento geral ou especial de competição. Pena, multa de R$100 a R$100.000, com fixação de prazo para cumprimento da obrigação. Não tem no artigo 191 número de jogos. E me parece, lendo os dois artigos, o 243A e o 191, que o 191 se aplica ao que fez o Bruno Henrique. Muito mais do que o 243. Me parece, na minha maneira de interpretar, um enquadramento mais adequado para a prática do Bruno Henrique. Então, tá dito, na lei é isso que dá para fazer. Agora, precisa mudar o CBJD, com certeza, precisa reformar o código, precisa incluir novas práticas, precisa endurecer muito as penas para esse tipo de situação e deixar muito claro que o descumprimento de um item X do regulamento é uma coisa. Agora, o descumprimento do regulamento, quando se fere a ética desportiva, quando se obtém vantagem financeira a terceiros, quando se divulga informações privilegiadas e você está ferindo a indústria do futebol, essa punição de 10 a 100 mil reais ela é muito branda. Ela não serve. E ela precisa mudar. Outra coisa que precisa mudar é a celeridade do tribunal. Não dá para esse julgamento demorar tanto. Não dá para o Bruno Henrique jogar 2 meses com efeito suspensivo. O efeito suspensivo, ele é algo legítimo, correto, porque se você tem a possibilidade de um recurso após o primeiro julgamento, e nesse recurso pode haver absolvição, se você já começa a cumprir a pena, você pode ter um prejuízo enorme. Para que você cumpriu 2, 3 jogos de suspensão se no pleno você foi absolvido e não pegou nenhum? E aí? Cagada tá feita. Para isso existe o efeito suspensivo. Agora, 2 meses? 2 meses para o julgamento, sendo que não havia qualquer justificativa oficial no site do STJD do porquê do adiamento quando era para ter sido feito. Ah, não, foi por causa do negócio do Rio, da confusão, do Comando Vermelho, da polícia, da operação no Alemão. Pô, desculpa, mas não teve nenhuma informação oficial do STJD. Isso aí era só apuração de bastidor. Então não pode demorar 2 meses. É uma demora muito grande. Quando se comete algo claramente antiético, como cometeu o Bruno Henrique, perigosíssimo, e você vê o cara continuar jogando normalmente sem uma punição em número de jogos, passa-se um recado muito ruim. Então, os julgamentos, eles também precisam entender, contemplar de alguma forma, não precisam ficar reféns disso, porque, obviamente, que eles precisam olhar a letra fria da lei. Mas é preciso ter um olhar de sensibilidade para o impacto daquela decisão na sociedade, em toda uma coletividade. O famoso dar exemplo. Eu acho que é um exemplo muito ruim o Bruno Henrique seguir a vida normalmente. Como é muito ruim o tribunal demorar 2 meses para julgar. Muito ruim. Como é muito ruim o tribunal julgar em julho, julgar em outubro, uma expulsão, um episódio de julho, dando uma punição ao jogador do Palmeiras, o Alan. No julgamento que era para ter sido feito muito antes. E aí, na semana em que o Palmeiras está super desfalcado para pegar o Santos, sai a punição de uma parada que ocorreu há 3, 4 meses, 5 meses, sei lá, não, foi julho, né? Agosto, setembro, outubro, 3 meses, sai a punição agora. É de muita infelicidade. Vocês aí do STJD precisam ter essa preocupação também. Num mundo onde as teorias conspiratórias são enormes, são imensas, vocês sabem, né? Todo mundo se acha prejudicado, sacaneado o tempo todo, roubado o tempo todo. A gente vive num país onde se tem a sensação permanente de que todo mundo que você encontrar na rua tá a fim de passar a mão, né? Te dar um golpe, te dar uma volta. Esse é o sentimento que a gente vive no Brasil. E esse sentimento, ele não pode ser alimentado por quem está acima. Você está dando motivo para as pessoas pensarem dessa forma. Por mais que eu não acredite nisso, não quero acreditar nisso, que o tribunal esperou a semana do clássico contra o Santos, da data FIFA, com o Palmeiras cheio de desfalque, com convocações, para ir lá. Eu não quero acreditar nisso.
Até porque, em 2013, por exemplo, quando o Valdívia pega aqueles 2 jogos por forçar cartão, 2013, foi numa semana de data FIFA, ele ia viajar para pegar o Chile, a data FIFA não era respeitada 100% aqui no Brasil, ele ia ficar fora dos jogos de qualquer jeito, então ele cumpriu a suspensão na data FIFA. Ali foi benéfico para o Palmeiras, 2013, agora não foi. Agora não foi. Então o tribunal precisa ser mais célere, rápido, ágil nos julgamentos. A resposta precisa... Claro, né? Sem que isso gere um assodamento, sem que você cometa uma injustiça porque você está querendo acelerar o processo. Não é disso que estamos tratando. Uma coisa não tem necessariamente nada a ver com a outra. Você pode dar um resultado rápido a um julgamento, e justo, e correto, e embasado na lei, sem nenhum problema. Nenhum problema. Agora, você precisa cuidar disso de uma maneira mais rápida e precisa observar os casos omissos no Código. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva precisa ser urgentemente atualizado para contemplar casos como o do Bruno Henrique. Tá dada a opinião. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo e tchau.